Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia do Conecta Brasilis. Esse evento que nós vamos falar sobre carreira, cultura e integração dos Países Baixos. Esse evento é idealizado e realizado pelo Quesuca e conta com o apoio do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, mas em especial com o projeto da Mesa de Educação e Arte, Espaço Informal. Hoje eu estou com um convidado super especial, que é o Marcos Viana, muito conhecido também na comunidade, aí para o pessoal que está envolvido. Então, Marcos, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer também. Posso dizer que também do lado de lá vejo pessoas especiais. Que Antigamente eu legal, dizia, não, não sou especial, não, mas quando a gente participa com gente especial, a gente se torna especial. Um é prazer. verdade. É muito bom. Bom, então, para quem já conhece o trabalho que você vem realizando na comunidade, para quem não conhece, porque tem muita gente que está chegando agora, quer saber tudo como é que funciona isso, Uhum. você já esteve envolvido em várias iniciativas e eu queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória em apoio à comunidade brasileira aqui nos Países Baixos. Perfeito. Não, bem simples pegar essa sequência de anos e dizer que o meu envolvimento começou logo no ano de 1996, quando eu cheguei nos Países Baixos e tomei a iniciativa de contactar duas instituições, basicamente. Uma estava relacionada com a minha vocação, com as minhas atividades vocacionais, e a outra diretamente relacionada com a comunidade, que é o Escritório Brasileiro de Atendimento aos Brasileiros nos Países Baixos, que é o nosso consulado, é o nosso cartório fora do país. E fui assim, muito bem recebido pelo chefe do posto na época, quando eu enviei uma carta me dispondo a ajudar brasileiros que, porventura, estivessem em situação de vulnerabilidade, em dificuldades, e desde lá começa esse meu envolvimento. Logo em seguida, por instrução ainda do governo Fernando Henrique, houve a determinação de que se formassem os conselhos de cidadãos e o cônsul-geral, que já era outro, né, Marília Zandenberg, fez a convocação de várias pessoas na comunidade e eu comecei, então, a interagir não só com a comunidade, mas também com o governo brasileiro nesse sentido. Mais tarde, esse movimento eu diria, preocupação com a vida, com os problemas dos brasileiros, começou a encontrar eco em vários países da Europa e nasce a Rede de Brasileiros e Brasileiras, que faz a sua primeira reunião em Bruxelas, dando sequência a reuniões que ocorreram em Lisboa, né, e também em Boston, nos Estados Unidos, onde saíram a Carta de Boston, a Carta de Lisboa, e eu tive o privilégio de participar em Bruxelas. A partir daí, começa a história com as conferências brasileiras do mundo e o dia a dia na Holanda. Então, a minha participação é assim, no dia a dia, no campo, a gente costuma dizer no campo de batalha mesmo, porque é uma verdadeira batalha, e depois com as ideias, trocando ideias, buscando soluções, enfim, essa é a minha participação até agora. E é uma jornada bem longa, né? É, Então, de 1996 até aqui, você já uhum, deve ter presenciado várias coisas, vários desafios, várias sim, histórias de sucesso, outras nem tantas assim. sim, E eu acredito que as novas gerações, as outras pessoas também que estão chegando podem colaborar ainda mais. Como você descreveria para a gente o papel e a importância da comunidade brasileira aqui na Holanda? uhum. Bom, eu creio que uma das coisas que mais tem impactado a realidade da sociedade holandesa, aplicando para a sociedade brasileira aqui estabelecida, traz a resposta para isso. Ou seja, um povo com sua cultura, com suas disciplinas, a rigidez dos horários e tudo mais. E esta comunidade vem trazendo consigo a sua leveza e a sua capacidade de se adaptar. Aqui nós temos uma comunidade crescente desde então,
que aprendeu o que é horário, o que é a palavra Afsprache, que é, na realidade, o appointment em inglês, ou o nosso compromisso, e vai se adaptando. É um povo alegre, né? E isso tem sido, eu diria, construído através da unidade. Apesar da diversidade que existe também dentro dos brasileiros, cada um pensa de um jeito, são linhas ideológicas, religiosas, filosóficas diferentes, maneiras de ser diferentes, cada um agindo da sua maneira, mas, na realidade, se solidarizando com outros. Quando acontece, por exemplo, alguma tragédia na comunidade, a gente vê a força da união. Não foram nem uma, nem duas vezes que o povo se uniu para contribuir financeiramente, por exemplo, com o repatriamento de corpos de pessoas que aqui falecem e que não têm o apoio do governo brasileiro nesse sentido. Então, isso é uma mostra de que a unidade da comunidade brasileira é extremamente significante. Esse é um dos exemplos que eu posso dar. Sem falar da questão cultural, quando o povo se reúne para a festa junina, está chegando, né? Nós estamos no mês de junho, quando o povo se reúne para exposições de arte, festivais, tem um grande festival de verão aí, enfim, a cultura, então, explode e ganha a simpatia do povo holandês, que diz: esse povo é alegre. Eu tenho testemunho até mesmo da polícia, que diz para mim o seguinte: é o povo mais tranquilo que tem para se lidar. Que bacana ouvir você dizendo isso. Uhum. E quando você falou assim, olha, junta-se é, o jeito holandês de ser, a afspraque, todos esses compromissos com a leveza do brasileiro, eu só vejo um mix maravilhoso disso, porque Sim. você tem os dois lados muito bem conectados e traz realmente um grande crescimento. Você falou desse poder da união. E aí eu fico pensando o seguinte: quais são os principais, na sua visão, os principais desafios que os brasileiros que vivem aqui têm encontrado no dia a dia? E como que a união, você já até deu um exemplo, mas como que a união da comunidade ajuda isso a ser superado? Uhum. Bom, esse desafio, ou esses desafios, poderiam ser listados, sim, como acho que todo imigrante tem na sua decisão. Né? Ao decidir mudar de terra, ele vai ter os desafios padrões que vão ser encontrados no mundo todo. Mas aqui tem particularidades. E eu diria que um dos maiores desafios do brasileiro é conseguir se legalizar no país. Eu diria até se regularizar, porque a palavra legalização, quando chama uma pessoa de ilegal, não soa muito bem para algumas pessoas, é realmente, de fato, a palavra inapropriada. Mas se regularizar no país, visto que o país tem uma certa rigidez na sua política de imigração, e isso é um desafio. Com isso vem o desafio de residir, porque apesar de não estarem regulares, precisam morar. E o grande desafio é esse, sempre foi esse, as pessoas conseguirem ter um lugar seguro, onde eles têm a certeza de que vão poder reclinar a cabeça no travesseiro e não vão ter na porta aí alguém batendo dizendo: olha, você não pode estar aqui. Então, esse tem sido uma luta, e os brasileiros, de uma certa forma, uns aos outros, fazendo essa força, se ajudam, dizendo: olha, aqui tem um lugar, e não só isso, mas também no próprio trabalho que eles precisam buscar de forma informal. Eu estou falando aqui abertamente porque é o grupo mais esquecido nas conversas oficiais, onde as pessoas dizem: não dá para ajudar essa turma, porque, na realidade, eles não existem para o governo holandês, para o governo brasileiro existem, mas o governo acha que eles ainda estão no Brasil, e nós explodimos aí em estatísticas que provavelmente tenhamos mais de 50 mil brasileiros na Holanda. O número de registrados está oficialmente na faixa dos 30 e lá vai mais alguma coisa. No entanto, esses outros, que alguém diz que não dá para dobrar, mas é só fazer uma festa e você perguntar quem está regular e quem está irregular, que você já vai descobrir isso logo. Então, mostra claramente que os desafios são vencidos através dessa unidade, desse compromisso.
É lógico que tem seus acidentes de percurso, sempre tem um aproveitador aqui e outro ali, a gente vê isso claramente no meio do pessoal, mas a maioria se protege. Esse é o segredo aí da força do brasileiro. O brasileiro, no fundo, costuma dizer, falar mal, eu não quero me envolver com brasileiros, mas no fundo, eles se protegem. Eu imagino que para o pessoal que está ouvindo aqui a gente já devem ter se sentido tocados aí, porque eu já ouvindo as falas do Uhum. Marcos, já lembrei de várias pessoas, já pensei em mim em várias situações. Realmente, o brasileiro ele fala mal, pode até não se dar muito bem, mas na hora que precisa da união, eles estão prontos para ajudar. Isso é muito legal na nossa cultura. Eles se Vocês unem. se Eles se unem? unem no cultural, por exemplo, no esportivo. Eu lembro nos primeiros anos, organizamos o primeiro futebol de salão, tínhamos mais de 50 brasileiros querendo jogar num período de 2 horas. Caramba, para você ver, o pessoal chega junto. Você contou essa parte da união da comunidade, você já contou uma pequena experiência sobre isso, imagino que são tantas histórias. Conta para gente uma experiência assim, ou outra experiência sobre o poder da união da comunidade brasileira aqui. Bom, eu poderia citar realmente muitos, mas quando você falou, a primeira coisa que veio à minha mente foi algo muito marcante que aconteceu não só uma vez. A morte de pessoas que faziam parte da comunidade, eram muito conhecidos, causaram uma comoção muito grande. Morte de crianças, né? Nós tivemos afogamento, nós tivemos é, adolescentes que foram assassinados, enfim, são várias tragédias. Mas falar de união na tragédia realmente eu diria, relativamente fácil, porque a tragédia realmente une. Né? E eu me lembrei de uma imediatamente, como você falou, que é muito conhecida, relacionada ao tráfico de pessoas. Uma certa mulher, ela fugiu do cativeiro numa determinada cidade e ela foi abraçada pela comunidade que correu o risco de escondê-la durante uma semana enquanto as autoridades arrumavam ou ajeitavam ou providenciavam o seu repatriamento, sem julgamentos, sem restrições, apoiando. Então, eu posso dizer pessoalmente que aquela mulher que veio para cá enganada e foi forçada a se prostituir, muito envergonhada, encontrou uma comunidade que a abraçou, que a escondeu até a hora que ela pudesse retornar. Ah, nó, Eu posso imaginar. E é assim, o nó aqui. né? E para a gente ver o quanto que as pessoas estão abertas. Eu também tenho algumas histórias que você vê o poder da união, de Sim. pessoas que ficaram doentes, estavam irregulares, né? Vamos dizer assim, e Uhum. que uma comunidade inteira se juntou, fez a vaquinha para que a pessoa pudesse conseguir o tratamento, ser tratada. Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia. Pessoas que talvez não estejam tão envolvidas com a Uhum. comunidade, mas na hora que precisa se juntam e No fazem período, voluntariamente. no período da pandemia, por exemplo, a quantidade de pessoas que arrecadou alimentos, que foi solidário, pessoas que foram repatriadas, e nós tivemos colaboração das autoridades, né, nesse sentido, uma parceria entre o consulado e o Conselho de Cidadania, entre as associações, as instituições que trabalham com os brasileiros, foi realmente uma coisa exemplar. Mas, como eu disse, no meio da dificuldade, fica fácil da gente apontar a unidade. Mas quando é que esse povo se une, né, para o bem, para as coisas que não são tão trágicas? Quando as pessoas se unem para poder deixar visível o seu empreendedorismo, por exemplo. Tivemos feira de empreendedorismo, tivemos eleição eu diria, do destaque de empreendedorismo na Holanda, e eu tive o privilégio de ver uma pessoa que ganhou em primeiro lugar no primeiro concurso que foi feito, que começou numa bicicletinha dessas
ou uma Fitza, que é a mais freio contra pedal, com uma mochilazinha nas costas, com a sua tesourinha, com a sua máquina de cortar cabelo, e hoje, né, e já naquela época onde foi eleito assim o empreendedor é, referência, tem o seu próprio salão, está regular nesse país, e eu posso dizer, em termos de empreendedorismo, venceu. E o povo, no final das contas, quando se dá má notícia, a gente costuma dizer, quando se dá boa notícia, as pessoas dizem assim, ó, que legal, e vai embora. Mas, nesse caso, houve reconhecimento da comunidade que votou para eleger o melhor empreendedor. Então, está aí um bom exemplo a dar. Que legal. Então, para você que está assistindo a gente, já escute essas histórias, sabe? Acreditem no poder da união da comunidade, se envolva, porque o pessoal se une e faz acontecer. Eu queria que você contasse para a gente um pouco das iniciativas ou projetos que você está liderando agora ou já liderou, que promove cada vez mais essa união. Na realidade, como se diz, até em função das estruturas que nós mesmos criamos através dos anos, nós procuramos proteger essas estruturas, colocando nos seus estatutos de que as lideranças elas teriam que ter tempo. Uma pessoa permanecer na liderança de uma instituição por muito tempo, eu creio que não é tão saudável assim, né? Ou não é saudável, dependendo da situação, não é saudável de forma nenhuma. Então, eu não pude mais me reeleger para a presidência do Conselho, também para o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, que eu acho que talvez a gente vai falar alguma coisa sobre isso aí, mas a gente continua. Eu continuo trabalhando com a Fundação Tenda, que foi uma fundação que eu tive que, juntamente com algumas pessoas, criar para poder viabilizar projetos como, por exemplo, o Vida Legal, que é alguém que precise de aconselhamento na área jurídica, a gente tenta encaminhar para os profissionais que dão as informações, a fim de que possam descobrir se precisam ajuizar causas ou não, se podem ser resolvidas de forma administrativa, e a gente mantém isso. Na realidade, foi o projeto inicial da Fundação Tenda. Temos um sonho que me remete à primeira resposta que eu te dei sobre a questão de moradia. Porque, de vez em quando, as pessoas ficam entre o ter onde morar e o não ter. Ficam no vácuo. E a gente sonha que a Casa Vida, assim como nós temos o Vida Legal, nós temos a palavra vida como um slogan, Casa Vida seja um abrigo que permita que a gente recolha pessoas num período de uma semana, no máximo 2, para que elas tenham tempo de respirar e conseguir o outro estágio no grande desafio de ter um teto, né? Temos a vida cultural, que nos permite fazer conexões com os projetos culturais do Conselho e da sociedade de uma forma geral. Na questão cultural, a gente engaja também o pessoal do esporte, na vida esportiva, foi criada a página Brazilian Society Soccer, onde está um pouco paradinha lá, porque não dá tempo, está saindo um novo projeto, um novinho em folha aí, para quem está vendo, o esporte queridinho do Brasil hoje é o beach tênis. Então, a gente está querendo inaugurar, viabilizar isso aqui na prainha que temos aqui perto, na Lagoa. Enfim, a gente está envolvido nisso e tentando manter as pessoas unidas, no sentido de que elas descubram o que há em comum. O que nos une mesmo é o que está em comum. O que nós não temos em comum nos separa. É Legal. isso aí. Muito bacana conhecer a Fundação Tenda. Eu achei muito legal o projeto também. Olhei o site, então, para o pessoal que quiser. Depois o Marcos vai falar onde pode encontrar tudo isso e contatar, mas é bem, bem legal o projeto. Se você está assistindo aqui e se sente na situação, conhece alguém que precisa, dá uma olhada lá na Fundação Tenda, que eu acredito que vai ser super benéfico. Inclusive, tem lá um outro projeto que é o Vida Financeira, né, liderado pela Amanda Rodrigues. Ela tem feito assim um sucesso enorme, que a turma trabalha, 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 e às vezes a coisa fica como num saco furado. Entra pela boca e sai pelo fundo. Então,
os ensinos do projeto Vida Financeira têm contribuído muito para mudar um pouco a vida financeira das pessoas. Perfeito. Conta para gente um pouco, na sua visão, como que essa união da comunidade ela promove aqui nos Países Baixos a preservação e a promoção também da nossa cultura. Uhum. Eu acredito o seguinte: primeiro, é que quando se fala de cultura, eu costumo é, ser bem assim, leve nesse assunto, porque tem a ver com preferência. Para alguns, determinadas coisas não é cultura. O holandês em si, ele é muito ligado à cultura. Então, o holandês, qualquer coisinha, ele diz assim, é Kunst, é cultura. Entorta um ferrinho e ele diz, é Kunst. O brasileiro, para isso se tornar cultura, é uma coisa mais difícil. No entanto, aquelas coisas que fazem parte das raízes culturais brasileiras que são esse fator para mim. Porque é muito interessante. Para você ter ideia, todos os anos a gente organiza uma festa junina na nossa comunidade, que é batista, uma comunidade religiosa. E a gente consegue receber pessoas de todos os lados que vão, porque na nossa quadrilha, por exemplo, é proibido ensaiar. Então, a gente vai para a quadrilha e marca a quadrilha improvisado, de forma improvisada. E ali as pessoas também querem mostrar as suas raízes culturais através da nossa linguagem, chamada a linguagem da comida. O pessoal de Goiás diz, deixa que a pamonha eu faço. E tem gente que já introduz lá o feijão tropeiro, o outro quer introduzir o quentão, o outro quer introduzir o milho assado, enfim, todas essas questões, elas promovem a unidade. E tem pessoas, e aí eu vou te fazer uma consideração aqui, que também tem a ver com um dos projetos da Fundação Tenda, que é o Vida Saudável. Nós temos enfrentado, principalmente, eu diria, agravado no período da pandemia, sérios problemas com as doenças psíquicas. E a cultura tem ajudado nisso. A pessoa, no meio do seu vale de depressão, ele pode sair e pode voltar de uma festa dessa arrependido da decisão que tinha tomado. E eu tenho testemunhos vivos disso, de encurtar a sua trajetória na Terra. Então, há um poder enorme na nossa força cultural. E isso eu posso testemunhar para você com toda certeza. Serve para os eventos musicais. Temos vários músicos brasileiros com um talento extraordinário. Inclusive, tem até um projeto no âmbito do CRBE, que é o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, desde a primeira conferência, para que se considere que a chamada Lei Rouanet, de incentivo à cultura, se aplique aos não tão conhecidos artistas, e alguns de alto nível, e que sempre apoiam os nossos eventos, muitas vezes sem cobrar um tostão. Então, esse fator de união aí assim, excelente, eu diria. Muito bom. Eu gostei muito e, inclusive, eu estava conversando também já com outra pessoa também que nós viemos falar sobre cultura, que existem talentos incríveis, artistas, artesãos, pessoas que estão fazendo um trabalho incrível na música também, a linguagem da comida que você falou, que todo mundo conhece, e que realmente essas pessoas precisam cada vez mais de apoio, precisam também de visibilidade, porque tudo isso traz cada vez mais a união, da comunidade. Agora, eu queria saber de você o seguinte: como que você acredita que a nossa comunidade gera impacto não apenas para os brasileiros, mas também aqui nos Países Baixos? Bom, isso é um desafio de conscientização, porque uma das questões que a gente costuma esquecer, e às vezes isso causa alguns conflitos, é que nós fomos recebidos. Os nossos anfitriões são os donos da terra. E a gente precisa, primeiro, aprender a respeitar as regras, né? Os limites. Por exemplo, existe um slogan entre os holandeses que regras são regras.
não gostam muito de exceções. A gente precisa entender essas coisas todas. Então, eu creio que nós podemos diminuir um pouco a carga do nosso jeitinho brasileiro, e isso vai causar um impacto muito grande, porque o que falta de abertura, o que falta de abertura ainda para que os brasileiros impactem a comunidade, que eles sejam mais aceitos, é justamente o abrir mão do jeitinho, se adequar às regras, porque nós, com a força que temos, é um povo trabalhador, eu digo com toda certeza. Todas as pessoas que eu conheci aqui, raramente você vai encontrar alguém que é preguiçoso. É gente muito valente, gente com iniciativa. Pra você ter ideia, quando eu falei da cultura da comida, e eu me lembrei aqui imediatamente o seguinte: tem gente que consegue fazer arte com a comida. Nós temos verdadeiros artistas da gastronomia. Os seus produtos são uma verdadeira obra de arte. Eu tive numa feira recente agora que aconteceu em Den Haag, mas que coisa linda, né? Desde os brigadeiros todos enfeitados com as invenções que a gente faz. E isso tudo impacta, porque o holandês, no fundo, o holandês ele gosta de comida boa, ele gosta muito de comida boa, ele gosta da dança, ele gosta da alegria, tem uma dificuldade com o barulho, fora de hora, mas dentro da hora gosta de um barulho. Então, o impacto é esse, é continuar sendo nós autênticos como somos, né? E levar essa unidade com os eventos que a gente vier organizar, que a gente se una, que os nossos empresários comecem a fazer parte e impactar a economia também do país. Nós estamos começando a ver isso já. Algumas pessoas já são grandes empresários brasileiros que estão trabalhando na Holanda. Então, o impacto vai ser por aí. Para mim, é na continuidade desse caminho. Por aí. Perfeito. E aí você falou uma questão que eu me adequo, eu entendo, eu acho que é muito importante para quem está ouvindo aqui a gente que nós fomos recebidos pelos anfitriões. E o quão que é importante a gente se adequar também um pouco para poder se integrar nessa comunidade, sem perder a nossa essência, a nossa identidade, mas sim para poder até influenciar, quem sabe mostrar muito mais assim o nosso valor na comunidade. Eu acredito que tem muita gente que está assistindo e queria saber como participar mais, como se tornar mais ativo. E aí eu queria que você contasse para a gente, compartilhasse com a gente alguns conselhos que você daria para as pessoas que estão chegando ou estão pensando ainda de vir para a Holanda, para Uhum. poder estar mais ativo na comunidade brasileira aqui. Perfeito. Bom, isso para mim assim, tem sido uma tônica, trazer pessoas novas para se envolverem nas atividades. Primeiro, o primeiro conselho que eu dou é jogue fora o medo, jogue fora a vergonha, jogue fora a preocupação do que vão achar da sua disponibilidade. Eu observei esse fenômeno. Tem muita gente que não se envolve com medo do que as pessoas vão pensar, dele dizer assim, não, eu sei fazer isso e eu gostaria de fazer isso. Ah, a pessoa vai achar que eu sou muito metido, que eu sou muito atirado, não sei o quê. Nós estamos precisando de gente que se atire, que se lance. Então, tira esses escrúpulos e abraça, se envolva. Esquece essa história de que não se envolva com brasileiro no exterior, porque aqui não é assim. Que não é assim. Você vai se envolver com pessoas no mundo todo e vai se decepcionar no mundo todo. No nosso caso, é muito mais vantagem se envolver do que não se envolver, né? Agora, para quem está vindo, eu sugiro que você se capacite, que você busque ter um mínimo de capacidade de comunicação, estou falando de língua, aprenda algumas coisas, está tudo disponível. Nós temos hoje, a hora que quisermos, os melhores professores automaticamente. E tem gente muito boa aqui, contacte as pessoas antes. Não busque simplesmente anúncios generalizados. Confirme, vai mais uma vez. Não ouça de cara as primeiras propostas. Duvide, duvide. Esse é um conselho que faltou para muita gente. Quem não duvidou se estrumbicou.
Então, é hora de confirmar isso. Tem pessoas muito boas, tem gente aqui de coração muito grande, disposto a ajudar. Tem gente que já está esses anos todos doando da sua vida sem receber nada de volta, que é a grande dúvida das pessoas. As pessoas perguntam assim: oh, por que você faz isso? Você ganha o que com isso? A resposta tem sido, pelo menos a minha, e eu conheço alguns outros também, que é o seguinte: na realidade, não é o que eu vou ganhar com isso, é o que eu já ganhei com isso, né? A saúde, família, e eu acho que a virtude de dar, ela é muito maior do que a de receber. Então, venha disposto também a contribuir com o que você tem para essa comunidade. E aí a coisa flui, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É verdade. E quando você falou assim, que as pessoas têm um talento, têm uma vocação, e o quanto que elas poderiam servir aos outros, servir à Uhum. comunidade, o quanto que é importante. Exatamente. E eu acho que o mais legal disso, é por isso que o Conecta Brasilis existe também, é por isso tudo isso que a gente está fazendo, que é as pessoas precisam ser inspiradas, as pessoas precisam saber que isso tudo existe, que toda essa rede do bem existe, para que elas possam contribuir e elas possam servir. E aí, quando você falou o que eu já ganhei com isso, e aí eu me peguei pensando assim, e quem também eu me torno por doar e por servir, né? Sim, Então, eu acho que muito legal para quem está ouvindo a gente. é Acho isso. que faz muito sentido. E agora, para a gente caminhar para o final, eu queria saber de você quais são as suas visões para o futuro dessa comunidade, perspectivas, o que que você acha que, para onde que a gente está caminhando nos próximos anos? Na realidade, se eu ficasse só por aqui, né? Se eu pudesse ficar só por aqui, e na realidade, se eu pudesse também segurar esse sol que está raiando aí fora hoje, eu teria outras respostas a te dar. A gente poderia. Eu costumo brincar que se o clima da Holanda fosse só esse, a gente ia ter que fazer um muro aí em volta, porque ia ser invasão. País muito bem organizado e tudo. Então, é assim, a minha perspectiva do futuro, ela tem que passar pelo contexto mundial, o próprio contexto político, social do Brasil. Vou ter que incluir aqui político social de Portugal, que está se tornando uma nação assim bem abrasileirada. Nós temos lá uma quantidade enorme de brasileiros. Antigamente tínhamos muito aqui na Inglaterra. Então, para falar disso, eu vejo o seguinte, o seguinte, a seguinte perspectiva futura. Todos os dispositivos possíveis que a gente puder lançar a mão para nos organizarmos, fortalecermos pessoas, isso vai nos gerar é, ganhos sociais, culturais, em todos os ramos que falamos aqui, na questão de saúde, enfim, na formação, nós temos um futuro. Existem pessoas, eu posso dizer isso por mim, eu tenho duas filhas nascidas aqui. Então, quando eu falo de futuro, eu estou falando da geração que chegou aqui sem decidir vir para cá, mas que agora são daqui, têm raízes aqui, que já não falam mais, nossa mamãe, nossa papai, mas que comida gostosa. Eles dizem para nós, wat lekker, que comida lekker. Esse lekker daqui a pouco vai se tornar uma palavra transliterada, trazida para o português, lá no estado de Goiás, por exemplo, no começo tinha de Goiânia aqui, agora está mais variado, né? Essas palavras. Então, eu vejo um futuro assim, um mix de culturas e de uma nova geração que realmente vai despontar com a característica das suas origens. Não esqueçamos a língua, e um trabalho muito bem feito aí, que é manter o português como língua de herança e abrir a mente das pessoas para as outras línguas e as outras culturas. O nosso futuro é promissor. A resposta à pergunta agora, resumida, é futuro promissor para a grande comunidade brasileira nos Países Baixos. Essa é a minha visão. Eu não estou te escutando ainda, não. Eu acho que cortou aí o. Sim, Agora, desculpa. agora. Que delícia conversar com o Marcos. Eu também acredito muito nesse futuro promissor. Eu Uhum. acredito que a comunidade está cada vez mais unida,
tem gente que realmente não escolheu vir para cá, que já nasceu aqui, tem gente que veio muito pequenininho, tem uma turma que ainda está chegando. Todas essas iniciativas juntas fazem um grande ciclo virtuoso, e isso é muito legal. Eu acho que o futuro Uhum. realmente, eu acredito que é promissor. Sim. Marcos, para quem ouviu a gente até aqui, e quer contatar você, quer saber mais sobre a Fundação Casa, quer, enfim, acompanhar todo Fundação esse Tenda. movimento. Oh, desculpa, a Fundação Tenda, porque você estava falando de casa, vida, enfim. Mas Fundação lá tem Tenda, uma casa, lá tem o casa. isso. Conta pra gente onde é que eles podem contatar, se quiserem saber mais, os links, depois nós vamos deixar aqui abaixo também, mas só confirma com a gente. Eu costumo brincar que o meu número de telefone ele é igual o antigo orelhão do Brasil, sabe? Que o pessoal podia ligar, ninguém sabia que podia ligar para lá, mas ele é um número conhecido, né? Tem rede social, onde você pode contactar, e eu sempre tenho feito o seguinte: quando chega até mim, eu vou distribuindo para os canais. Mas eu diria que o primeiro canal de contato que vocês vão ter pessoas idôneas, capazes de fazer as conexões, é o Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Temos agora um presidente a quem eu tenho a honra de dizer que eu fui substituído, Pedro Vono, está aí fazendo o trabalho que precisa ser feito, e outros conselheiros, você entrevistou um hoje, e tem outros conselheiros que estão trabalhando, mas procura o Conselho de Cidadania, eles vão conectar as pessoas. Fundação Tenda, você vai lá, tendafoundation.nl.com, você vai acabar achando a, o site da Fundação. Tem outras, nós temos Casa Brasil Holanda, que já também, nessa mesma quantidade de anos, trabalha. Nós temos outros que são recém-chegados, eu não me lembro aqui bem os nomes. Temos também muitas pessoas que se reúnem em torno das igrejas que são aqui estabelecidas. A igreja Católica, Nossa Senhora de Fátima, a Igreja Batista, a Igreja das Assembleias de Deus, tem vários grupos que se reúnem, cada um para atender a sua fé, o seu jeito de ser. Então, as referências estão muito bem expostas. Eu, particularmente, se você quiser me achar, é o famoso 061-449-3277. A hora que precisar, estamos aí. Perfeito. Marcos, obrigada pela tua entrega, obrigada pelo compartilhar, por inspirar pessoas aqui também. Eu acredito que é muito importante. Eu quero te agradecer por todo esse servir ao longo dos anos. Eu acredito que pessoas como eu, que chegaram há pouco tempo, mas que já conseguem se beneficiar por todas essas iniciativas, e eu acredito que muita gente que está ouvindo aqui também. Então, gratidão. Falou. Eu agradeço também pela oportunidade de estar falando aqui, de estar com vocês, de fazer as pessoas tomarem conhecimento disso. A iniciativa de vocês é maravilhosa. Tá Muito bem. obrigado. Obrigada. Gente, para você que assistiu até aqui, obrigada pela sua participação. Você também é o motivo de nós estarmos realizando tudo isso e trazendo pessoas tão especiais como o Marcos. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.